Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar do capítulo 24. O capítulo que Kardec chamou, tirado de um dos ensinamentos do mestre, não pôr a candeia embaixo do alqueire. Esse capítulo está dividido assim: a candeia embaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios. Os sãos não precisam de médico, a coragem da fé e carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida. Então essa a divisão desse 24º capítulo. E vamos começar então com o primeiro item, que é a candeia debaixo do alqueire, e vamos ver o que o mestre nos traz desse ensinamento. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então, esse é o ensinamento de Jesus quando fala da luz que deve ser colocada sobre um local mais alto. E vamos nós, então, continuando. Chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis, e olharei com os olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos. Mateus, quem traz para a gente. Então, estão os dois ensinamentos: o porquê das parábolas e sobre a luz onde deve ser colocada. Vamos então entender o que o mestre fala da candeia, do alqueire, trazer para os nossos dias, para que o nosso entendimento seja melhor, e atrelando a esse falar por parábolas, porque tudo tem uma razão na fala de Jesus. Tudo tem uma razão no sentido de que a metáfora, às vezes, é mais fácil para que nós entendamos. Então, candeia. Candeia era um aparelho para iluminação, que se colocava no alto, preso a um prego ou a algum tipo de suporte. É uma luz. E a luz sempre é colocada mais alto. E alqueire, para nós, a gente tem uma outra conotação de alqueire, que é uma medida agrária. Não tem absolutamente nada a ver com a medida agrária. Alqueire, na língua do mestre, na época do mestre, era um recipiente para medir mercadorias e correspondia mais ou menos a 9 litros. Então era um cesto, uma vasilha, onde se media os alimentos, se media os víveres para ou guardar ou se distribuir. Então isso era o que? E a capacidade dele equivalia a mais ou menos 9 litros hoje nosso. E a luzerna é uma luz grande. Então, o mestre diz que ninguém acende uma candeia, acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. Vamos então imaginar uma luz no chão e esse cesto virado sobre ela. A luz não tem função alguma. Então, essa é a conotação que hoje nós sabemos e entendemos do que era a candeia, do que era o alqueire naquela época. Então, o mestre, dizia que ninguém põe uma vela debaixo de um recipiente, porque ali a sua luz não se propaga. A luz tem que estar sempre no mais alto. A iluminação de qualquer ambiente está no teto. Quando quer indireta, coloca um pouquinho ali do lado, mas se quer clarear mesmo, ela tem que estar no alto, porque é ali que ela se espalha por todo o ambiente em igualdade de condição. Então, o mestre nos afirma que a luz não pode ficar escondida. E ele referia-se ao fato de que não se deve guardar para si o conhecimento. Deve-se espalhá-lo de maneira clara para que todos entendam. Então, aquilo que chegou até nós, por bênção de Deus, que chegou até nós a fim de que aprendêssemos alguma coisa,
de que dominássemos algum conhecimento, que dominássemos alguma verdade, ela não tem que ficar guardada para a gente. Não é atributo nosso para ficar restrito. Passa a ser obrigação propagar. Colocar sempre, sempre lá no alto para que ela se propague. Também o mestre referia-se que não se deve repudiar a fé frente a possíveis obstáculos, conveniências ou vergonha. Assim como o conhecimento do mundo não deve ser guardado, o conhecimento das ciências não deve ser guardado e deve ser propagado, muito mais o conhecimento da fé. Aquilo que nós recebemos por bondade de Deus para iluminar nossos caminhos, para nos fortalecer, para a gente ter uma diretriz na vida, para nos dar esperança, nós não podemos repudiar em qualquer situação. A fé tem que ser sempre uma luz a nos guiar, e essa luz tem que ser vista por todos. Não devemos escondê-la. De repente, a situação não é tão boa e aí eu repudio a fé para que lá na frente, sendo uma situação melhor, eu possa falar dela. Em qualquer situação, a fé, ela deve sempre, 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 sempre ser propagada. E por que ele falava por parábolas, então? Lembra que a candeia, ele podia ter falado mais claramente, olha, a gente não pode esconder a nossa fé, não pode esconder o nosso conhecimento, mas falou também numa charada, numa parábola. E por que ele falava por parábolas? São tantas e tantas e tantas parábolas que o mestre nos contou, e cada uma delas nos mostra uma verdade absoluta. Então, ele vai nos explicar por que ele falava por parábolas. Ele falava por parábolas porque alguns já sabiam decifrá-la, decodificando-as e transferindo-as das lições do cotidiano. Mas para a maioria, eram de compreensão impossível. Ainda hoje, muitas o são para a grande parte das pessoas. E ele compara essas lições aos homens, que tudo deve ser proporcional à inteligência. Então, quando o mestre falava por parábolas, aqueles mais próximos a ele, os seus discípulos, aqueles que também chegaram aqui com uma missão especial de dar continuidade à doutrina que Jesus nos trouxe depois da sua partida, tinham condição de entender. Mas a maior parte das pessoas não tinham. Era impossível o entendimento. Então, por isso que ele fala, alguns têm, outros não terão. E esses que não terão, até o pouco que têm serão perdidos. Não que lhes será tirado, mas que a compreensão eles vão precisar se esforçar muito, bastante, para entender, até que agreguem a si essas verdades eternas. E ele compara as lições das parábolas aos homens. Alguns com toda a condição de entendimento, outros não. E essa condição de entendimento está na altura da inteligência e da moral de cada um de nós. Quando vivemos na escuridão do entendimento, muita luz de uma só vez pode ofuscar ou cegar. Um simples fósforo aceso ilumina uma sala de trevas, mas um holofote dirigido contra os nossos olhos cega. Então o mestre falava por parábolas porque era mais fácil dele nos contar as verdades sem dar aquele banho de verdade que a gente não tinha condição de enxergar. Ele falava por parábolas porque a história geralmente prende a atenção. Porque se eu começar a contar aqui uma história agora, todos aqueles que aqui estão vão se virar para ouvir. Porque o lúdico nos envolve, chama a atenção, prende-nos. E ele sabia que assim ele iria nos prender. E mesmo que não entendêssemos por inteiro a parábola, algo ficaria. Se ele contasse a verdade por inteiro, por exemplo, na casa do meu pai tem muitas moradas, e começasse a falar dos mundos habitados, começassem a falar da escala dos mundos, será que naquela época tínhamos condição de entendimento? Então, a metáfora que ele usava facilitava o entendimento pequeno que tínhamos. Crescemos um pouquinho, mas ainda longe de entendermos por inteiro seus ensinamentos. Aos poucos, essa verdade vai nos clareando. Começou com uma simples chama de fósforo. Ainda não estamos no holofote. Por quê?
ainda não temos condição desse entendimento amplo, mas devagarinho nós vamos aumentando do fósforo para a vela, para uma pequena lâmpada, até um dia em que, na condição de seguidores do Mestre por inteiro, nós podemos sim receber toda a verdade na hora em que ela chegar, porque já teremos como entendê-la. Muitos alegam que Deus deveria revelar essa verdade a todos, mas essa verdade é permanentemente revelada e nem sempre compreendida. Vamos falar desse exemplo aí das 3 revelações? Quando Moisés chegou na primeira revelação de Deus aos homens e nos trouxe os 10 mandamentos, quantos de nós tivemos condição de entender? Quantos de nós ainda refutamos o Deus único? Só o povo de Israel, que era pequeno, que aceitava a unicidade de Deus. E será que mesmo o povo de Israel seguia por inteiro esses 10 mandamentos ou era só na aparência? O tempo passou quando veio o Mestre nos mostrar que Deus é Pai, Pai da humanidade toda, que somos irmãos. Será que aceitamos, que entendemos? Ou ainda brigávamos por fronteira, por raça, por credo? Será que ainda não brigamos por tudo isso? Por partido político? Passados 1800 e poucos anos, vem a doutrina espírita. E a doutrina espírita também trouxe verdade que o Mestre lá atrás havia prometido: e eu vos darei o Consolador, e o Consolador ficará convosco para sempre. Quantos entendem? Então, a verdade ela chega aos poucos e alguns querem que Deus a revele por inteiro, mas ainda não estamos prontos para receber por inteiro todas as verdades do mundo. Devagarinho, conforme formos crescendo em moral, crescendo em inteligência, adquirindo as 2 asas que nos farão anjos de espíritos puros, nós iremos recebendo essa verdade. Por enquanto, as parábolas devem e podem ser interpretadas conforme a nossa modesta capacidade. Então ele falava por parábolas, naquela época entendíamos muito menos, hoje entendemos um pouco mais, mas ainda assim não está totalmente claro esse entendimento. A nossa capacidade de hoje chega num limite de entender o que o Mestre veio nos falar. O que devemos fazer é tirar delas as lições morais básicas para exercitar as virtudes mais simples, como a paciência, o desprendimento, a humildade e a solidariedade, banindo da sociedade humana o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a ingratidão e todas as demais falhas que caracterizam os seres humanos, infelizmente, quase que sem exceção. Então, se ele falava por parábolas, porque lá não entendíamos, se as parábolas hoje já têm algum entendimento em nosso coração, mas ainda assim não completos, mas já podemos tirar dela essas lições, para exercitar as virtudes. E nesse exercício das virtudes, caminharmos rumo à felicidade. Continuando, um outro ensinamento de Jesus, não ir aos gentios. Vamos ver o que ele nos fala sobre os gentios. O que é isso de não ir aos gentios? A esses 12, enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus traz o ensinamento para nós. Vamos ver o que é segundo o dicionário? Gentio é o não israelita. Deriva da palavra latina gens, que é grupo de família ou clã, aquele que não é judeu. Então, gentio, todos que não eram judeus. A origem é latina. Mais ou menos usando a mesma origem, né, gen, nós trazemos aqui hoje para a genética. Então, é a família, é o clã. E gentio não pertencia ao clã do judeu, saiu das fronteiras de Israel, não era judeu, era gentio. Então, todos aqueles que, não sendo judeus, eram denominados por eles de gentios. Jesus sempre demonstra
em todos os seus ensinamentos, que a sua moral não está circunscrita ao povo judeu, mas abrange toda a humanidade. Então, quando ele disse aos apóstolos que não se dirigissem aos gentios, não foi por desprezar a estes, mas porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados para receberem a sua palavra. Então, quando ele fala, olha, não vá aos gentios, prega antes entre as ovelhas desgarradas de Israel. Por que isso? Porque as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, aqueles judeus que não estavam aderindo, entendendo a mensagem do Mestre, tinham condição de entendê-la, porque já sabiam que Deus era único, porque já haviam recebido mais de 1000 anos antes os 10 mandamentos, que foi o primeiro código de moral que chegou a nós, seres humanos. Então, esses estavam prontos, já era mais fácil para receber. Saindo das fronteiras de Israel, muito mais difícil. Eram povos ainda acreditando nos deuses da natureza. Eram povos ainda belicosos no sentido de que só as conquistas valiam a pena. Muito mais difícil de que esses apóstolos que iriam esparramar o cristianismo pelo mundo ainda não estivessem preparados, com a confiança em si mesmo, primeiro treinassem a sua fala, treinassem o seu ensinamento junto àqueles que mais facilmente poderiam entender. Entre os pagãos, então, faltava essa base, a base da unicidade de Deus, a base do decálogo que Moisés trouxe. Tudo ainda estava por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bem esclarecidos para essa tarefa. Eles estavam começando. Eis porque eles disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Nós sabemos pela história dos apóstolos como eles saíram daquelas fronteiras de Israel e se esparramaram por toda a costa do Mediterrâneo, levando os ensinamentos. Cada um foi para um canto. Cada um acabou pagando com a própria vida essa ousadia de seguir espalhando o cristianismo. Mas ainda que, tendo pago com a própria vida, deixaram a semente do cristianismo. Alguns, mais ousados, mais preparados, assumindo a missão que lhe cabiam, foram para o centro maior do paganismo, para o centro do império, foram para Roma. E lá chegando, criaram núcleos que fez com que o cristianismo se fortificasse, a ponto de que a partir dali se expandisse muito mais. E pregaram o cristianismo ali, que de religião proscrita, que de início milhares de mártires do cristianismo foram feitos nos circos romanos por conta da fé, estes que não esconderam a candeia da fé embaixo do alqueire, mas iluminaram todos os lugares, independente do custo da vida. Esse local, que fez tantos mártires, em 382 anos, aceitou o cristianismo como uma religião. Então, essa é a história do não ir aos gentios, a princípio não, mas chega, na hora certa vai, porque o centro do paganismo vai se converter ao cristianismo, como o mundo hoje reverencia, se converteu. E, acima de tudo, tem por guia e modelo o Mestre Jesus. No tempo de Jesus, tudo era circunscrito e localizado. E hoje as ideias se universalizam. E quem são então os gentios? Os gentios também não são mais um povo determinado. São opiniões que se encontram por toda parte e da qual a verdade triunfará pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Então lá o mestre dizia, não vai ao gentio, delimitando fronteira. Hoje, os gentios, quem são? São as ideias, as opiniões, às vezes ferrenha, às vezes aqueles que afirmam, e até com erudição, não haver Deus, afirmam até com erudição a não existência de espíritos, olhando a nós como
crédulos bobos, e na realidade são opiniões desses gentios, ainda não preparados para entender as coisas. Mas o tempo chega. Então, nós, falando de nós, espíritas, nós primeiro devemos levar a doutrina àqueles que estão em condição de aceitá-la. Não é fazer proselitismo por aí, porque cada um tem seu tempo. Mas é mostrar, principalmente através das atitudes, o que a doutrina fez na nossa vida. É mostrar nas atitudes que o espírita deve, por obrigação, seguir e respeitar os ensinos do mestre e seguir a codificação que Kardec nos traz. Pouco a pouco, cada um vai tendo a sua hora de entender, a sua hora de aceitar a luz que nós não colocamos embaixo do alqueire, que colocamos sobre o velador, que colocamos bem alto, para que a luz da doutrina se esparrame, sem forçar, mas que ela que já nos iluminou, que as nossas atitudes possam iluminar os demais. Os sãos não precisam de médicos. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, e eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele, e ele com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, quem traz para nós essa informação. Então Jesus estava lá sentado com as piores pessoas, os publicanos e os pecadores. Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos a favor de Roma e, portanto, infinitamente odiados pelos romanos. E pecadores aí, eles colocam todas as demais pessoas, porque todos somos pecadores. Mas, como a história, né, Mateus nos conta, quem que cobrou de Jesus? Os fariseus. Aqueles doutores, né, do judaísmo que se achavam acima de qualquer suspeita. Aqueles que eram tão bons, tão bons, tão bons, que não pecavam. E cobravam do mestre por se juntar aos que não seguiam, como eles, a pureza, como eles imaginavam. E o mestre, como sempre, dá a resposta perfeita. Quem precisa de médico é quem está doente. Então, se eles estão doentes, os publicanos e os pecadores, é com eles que eu vou ficar. Jesus, quando conversava, quando levava suas informações, quando vivenciava o amor imenso que tinha, ele se dirigia primeiramente, sobretudo, aos sofredores, porque são eles que mais precisam de consolação. Aos humildes, aos de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisam de nada. Aqueles, tipo fariseus, que tudo sabiam, que se achavam melhor que qualquer outro, para que precisar do ensino de Jesus? O mestre chegava àqueles que estavam sofrendo, que tinham lágrimas nos olhos, ao paralítico, ao coxo, ao cego, à mulher adúltera, a todos que tinham dores físicas ou dores morais, porque já tinham o terreno preparado para receber o ensinamento que ele ia trazer. Aos outros, senhores de si, com orgulho aflorado, com a vaidade acima de tudo, jamais conseguiriam entender a mensagem de que Deus é Pai deles e daquele menorzinho, daquele mais sofredor. É Pai do rico, do poderoso, do que tem muito dinheiro, que tem trono, que tem tudo que a facilidade da vida compra, mas também é Pai daquele que está na sarjeta, nas condições mais infelizes e principalmente que ama em igualdade de posição ao poderoso e ao mais humilde. Esses que se achavam melhor que todos ainda não tinham condição de entender e nem queriam, porque queriam uma doutrina que falasse diretamente a eles, elevando esse orgulho.
massageando o seu ego para que mostrasse ao mundo o quanto eles eram bons. E o mestre fazia exatamente o contrário. Consolava aquele que estava precisando. Todos nós que temos algum tipo de enfermidade na forma de débitos contraídos nas existências passadas ou agora, qual de nós não é sofredor? Qual de nós não precisa do ensinamento de Jesus? Qual de nós não se encaixa na bem-aventurança que diz que bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados? Cada ser humano da Terra tem a sua hora de dor e de aflição. E na hora de dor e de aflição, nada como o Evangelho para responder os nossos porquês. Para dizer até onde a nossa dor vai ou não. Principalmente, qual a nossa posição frente a ela. A posição de resignação, de aceitação e de entendimento. Esse é o médico que cura a nossa dor. No Evangelho, nós encontramos vasta coleção de receitas dada pelo Mestre Jesus para curar-nos. Mas são muitas. Peguei algumas, meia dúzia. Mas cada página do Evangelho, Jesus tem uma receita que fala a cada hora, a cada problema nosso. Então, algumas situações nossas que eu pensei, mas lembremos que tem muitas. Cura-nos das perturbações que o egoísmo traz, das perturbações da cólera, do ódio, da ignorância, das incertezas, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da arrogância, da maledicência, das maldades em geral, porque tudo isso, na realidade, são doenças. Doenças que, ao longo das existências, nós estamos cravando em nosso perispírito. Em nosso perispírito, porque ainda não lapidamos o nosso espírito. São doenças que nos impedem de crescer e de ser feliz. E o médico das almas, o Mestre Jesus, vem e dá a receita para que a gente possa curar-nos do egoísmo, da maldade, da violência, do orgulho e de todas as chagas que ainda estão conosco. Que às vezes ainda fazemos por questão de adubá-las, porque gostamos disso. Mas a hora em que percebermos que o ensino do Mestre, na sua simplicidade, na sua pureza, vai nos fazer melhores, e melhor é sinônimo de feliz, vamos deixar por inteiro essas chagas que só nos arrastam para a infelicidade e trilhar o caminho que tanto queremos, que é ser feliz. Nós somos espíritos enfermos, mas a gente tem a receita do médico nas mãos. A receita são essa coleção aí, né? Do que fazer que o Mestre nos dá. Mas qual de nós, que estando doente, com algum problema de saúde, não foi ao médico? E o médico deu uma receita. Quantos de nós que olhando, depois eu compro. Mas eu não gostei disso. Ou se compra, toma 2 dias e deixa para lá. Quantos de nós deixamos para trás as receitas dos médicos aqui? E quando a gente fica sabendo que alguém fez, isso aqui é a nossa colocação, mas não pode. Você tem que seguir a receita inteira. Mas quantos de nós, tendo a receita do Evangelho, também não a seguimos? Também deixamos de lado e a dor chega, às vezes mais forte do que antes. Tudo isso porque resistimos a fazer o certo. Tudo isso porque, ainda teimosos como somos, não queremos fazer aquilo que o médico nos manda, o médico das almas. Entretanto, não se pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todos, se o doente persiste em fugir do remédio. Enquanto não aceitarmos e seguir, nós não estaremos melhor. Estamos fugindo do remédio, escondendo a receita debaixo do tapete, mas uma hora nós teremos que segui-la, obrigatoriamente. Não porque alguém vai nos obrigar, mas porque a doença vai estar tão grande, vai estar incomodando tanto, que a única saída vai ser seguir
o que o médico das almas nos orienta. A coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que ensinamento do Mestre. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e na dos santos anjos. Então, vamos ver o que Kardec nos traz sobre esse ensinamento do Mestre de não nos envergonharmos dele, das suas palavras, para que não escondamos as nossas opiniões. Também isso, voltando lá ao início do capítulo, não colocarmos a nossa candeia embaixo do alqueire. A coragem das opiniões tem méritos, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo as ironias, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. É covardia recuar diante de opiniões contrárias ou ao sabor das conveniências. Quantos de nós que às vezes, na hora de enfrentar perigo, discussão, se retrai? Quantos de nós que, dependendo do local em que estivermos, gostamos de falar que somos espíritas? Porque o espírita é aquele que, segundo o IBGE, tem uma escolaridade maior, tem um poder aquisitivo maior, tem instrução melhor, é o que mais lê. Então, dependendo da situação, dá até um certo ibope, né? Falar que é espírita. Mas em outras, se retrai. E onde é que está a coragem da opinião? Será que nós estamos certos em fazer assim? Não é fazer, como eu falei há pouco, fazer proselitismo lá fora e pegar o livro dos espíritos e sair por aí bradando e obrigando que as pessoas ouçam. Mas é, como Kardec fala, a opinião. Assumir aquilo que é, em qualquer situação. Será que, lá no começo do cristianismo, quando os apóstolos saíram pelo Mediterrâneo afora e foram fincar a bandeira do cristianismo no próprio centro do paganismo, no próprio Império Romano, na própria Roma, e ali todos aqueles que passaram a se converter porque as suas dores tinham respostas, porque os ensinamentos do Mestre falavam fundo para eles, e isso começou a incomodar o Império, e começaram a ir para os circos romanos, começaram a ser transformados em tochas humanas por Nero. Será que, se não tivessem essa coragem da opinião, como estariam eles hoje? Envergonhados da própria atitude. O cristianismo iria crescer de qualquer modo, porque se é revelação de Deus aos homens, Deus serve-se dos homens, mas sempre terá alguém que fará. Mas aqueles que afastaram-se das suas opiniões por medo, conveniência ou vergonha, iriam responder. Os primeiros cristãos iam para o circo romano cantando, na certeza de que o corpo iria se findar ali, mas que o espírito estaria mais livre. Será que nós, hoje, que não corremos qualquer risco com relação à nossa vida, por professar a doutrina dos espíritos, temos essa coragem frente a uma discussão, frente a um grupo contrário? Será que colocamos a candeia do espiritismo, a luz do espiritismo, mais alto em qualquer lugar que estivermos? Ou ela vai ser sempre relativa, de acordo com a nossa conveniência? Os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo futuro dos outros. Porque se aqueles primeiros cristãos tivessem negado essa verdade com medo, eles teriam respondido pela omissão, mas talvez tivesse demorado mais para que a coisa acontecesse. Então, todos os que têm a coragem
de bradar a sua fé, de bradar o seu conhecimento, eles estão contribuindo para si mesmo, mas também estão contribuindo para os seus pares, estão contribuindo para a posteridade. Trabalham ao mesmo tempo pelo seu progresso e pelo progresso dos outros. Se Kardec tivesse se omitido quando descobriu que aquelas mesas lá no século XIX em Paris não tinha qualquer fraude, que não tinham, como ele fala, músculos para sentir e respondiam, mas ele resolveu omitir, porque ele teria que se dedicar muito a desvendar aquele mistério. E ele tinha outras coisas para fazer. Ele responderia, mas ele também demoraria mais para que os seus pares tivessem conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, cada vez que a gente se omite, nós estamos nos prejudicando, mas também estamos prejudicando outros. Então, que lembremos disso, que sejamos responsáveis pelas nossas opiniões, pela nossa crença, por aquilo que acreditamos, por aquilo que trabalhamos, aqui dentro de uma casa espírita, mas principalmente lá fora, na sociedade em que vivemos, em todos os lugares. O espiritismo, o mesmo acontece com os adeptos do espiritismo, pois tendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então vamos lembrar, aliás, que nenhum de nós vai ficar aqui para semente. Ainda que não queiramos lembrar, nós vamos, uma certa hora, pôr fim à vida terrena. E vamos voltar para casa, porque lá é o mundo normal, o mundo primitivo, é a nossa casa. Que frutos nós vamos colher? Já somos adeptos do Espiritismo, já aprendemos com o Mestre. Kardec já veio e decodificou com uma clareza imensa os ensinos de Jesus. E quando voltarmos para lá, iremos nos envergonhar da nossa fraqueza ou iremos ficar felizes pelo nosso trabalho? É uma questão que se coloca a cada um de nós. Continuar a fazer, ainda que mínima a nossa parte, porque o que fazemos é muito, muito pequeno, ainda que mínima, esse trabalho de levar o cristianismo a todos os cantos, esse trabalho de falar do Mestre, principalmente através das atitudes, em todos os cantos. Então, que ao chegarmos do outro lado, colhamos os louros de ter propagado o Evangelho, os louros da consciência tranquila, de ter feito o que precisávamos fazer e jamais as dores da nossa fraqueza, da nossa omissão. Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu, porque dessa maneira tratavam os profetas e os pais deles. Então, o que o Mestre está dizendo aqui? Bem-aventurados nós, cada vez que por conta da nossa fé, alguém nos atacar. Porque assim faziam com os profetas, assim faziam com os primeiros cristãos. Então não é motivo de desespero, de raiva, de angústia, porque não nos entendem na nossa postura religiosa. Bem-aventurança, desde que continuemos firmes nela. Carregar a sua cruz e servir. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Pois, de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse ensinamento é lindíssimo. Então, o que o Mestre nos fala? Que a gente deve tomar a cruz sim e segui-lo.
Porque cada um de nós tem a sua cruz. E se for esperar que as dores passem para começar a trabalhar pelo Evangelho, não iremos trabalhar nessa e nas próximas encarnações. Por quê? Como o mestre também disse, no mundo tereis aflições. E nós temos aflições, mas apesar delas, vamos seguir. E ele completa, o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque se eu quero me resguardar das dores até que eu possa praticar o Evangelho, essas dores não vão parar e aí eu vou desencarnar como todo mundo quando chegar a hora. E eu não vou olhar para trás e falar, perdi uma encarnação? Então perdi a vida. Mas aquele que, sem se preocupar com as dores, vai em frente e trabalha, e luta, e faz a sua parte, mesmo que pequenina, mas é útil, faz um mundo melhor porque ele passou por aqui, ao chegar de lá ele vai perceber que ganhou a vida, que ganhou a encarnação. Tome a sua cruz, aquele que me quer seguir. Isso é, que suporte com coragem as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando ao Mestre, perderá as vantagens do reino de Deus. Quantos que quando você convida para um trabalho voluntário, que quando convida para vir ao centro, que quando convida para fazer alguma coisa, a resposta é, eu não tenho tempo. E eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tenho outros interesses que estão sempre relacionados às coisas da terra. Estamos aqui na Terra encarnados e, portanto, precisamos trabalhar, precisamos nos envolver com as coisas da Terra, mas elas não são o que mais importante há na nossa vida. O que mais importante existe na nossa vida são as coisas eternas. Os tesouros que as traças não roubam, não roem, desculpe, os tesouros que os ladrões não roubam são aqueles eternos, que ficarão conosco para sempre, que são as aquisições do Espírito. Os que tudo perderam na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Pouquíssimos nós temos notícias, então a maior parte a gente não tem. Mas a gente consegue imaginar aqueles primeiros cristãos que tiveram a coragem de perder a vida por amor ao Cristo, como será que eles estão hoje? Será que estão chorando porque há 2000 anos o seu corpo ficou no meio da arena romana e envolvido em sangue e areia? Ou eles estão livres, residindo pelo universo inteiro que é a casa do Pai, trabalhando pelas coisas do Mestre e nos ajudando? Portanto, eles estão felizes. Não nos é pedido hoje nenhum sacrifício da vida, mas é pedido sacrifício um pouco do tempo, sacrifício do controle das próprias imperfeições. E nem isso nós queremos fazer. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que é preciso que renunciemos a nós mesmos, numa renúncia que faça render os valores espirituais. Renúncia das más atitudes, renúncia do comodismo, renúncia do mal que ainda habita em nós, mas que aqui estamos para fazê-lo menor. Essa é a renúncia que nos é pedida. As nossas cruzes incluem também todos os apelos que o mundo nos oferece e que precisamos saber priorizar. E o mundo é interessantíssimo. As coisas do mundo mexem com cada um de nós a toda hora. Os prazeres ainda falam muito alto dentro da gente. Os prazeres, todos aqueles que o mundo nos oferece. O viver melhor, o ganhar melhor, o estar melhor, o subir de posição para ser melhor que o outro. Isso é cruz. Será que a gente pensou nisso? É cruz porque é prova. E se é prova, nós temos que provar a nós mesmos que não nos deixamos envolver por essas coisas. Nós estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Nós estamos no mundo para trabalhar, para servir, para crescer, para ser útil, para amar. Mas não podemos deixar que as coisas do mundo
façam com que o motivo pelo qual estamos nele sejam abafados. Porque senão ele vira cruz, ele vira prova que não conseguiremos passar por ela. E aí, como o mestre diz, que aqueles talentos não aproveitados, e isso é um talento, as dores também são talentos. Aqueles talentos não aproveitados, nós teremos choros e ranger de dentes. E o choro e ranger de dentes será na erraticidade, quando percebermos que perdemos a chance. Será na próxima existência, quando talvez veremos uma situação mais difícil para valorizar tudo aquilo que tínhamos e todas as informações do mestre que chegaram e não quisemos aproveitar. Precisamos então priorizar o que é bom, o que é certo. Incluem ainda as dores da separação, do desencanto, as provações em família, os desastres do plano físico, o abandono, as tarefas difíceis que temos que executar, inclui a solidão e todos os outros. Então as nossas cruzes são morais, mas as nossas cruzes também são dores que chegam independente de nós. A dor física, a dor de quem a gente ama, é muito difícil. E mesmo nessa hora, principalmente vendo a quem a gente ama passar por problemas, e a vontade é de ter a varinha mágica que a gente bate naquela cabeça para que os problemas todos se resolvam, e não é possível, ainda assim, com essas cruzes, seguir o mestre. Ainda assim, com essas cruzes, entender que o Pai ama a nós e aquele ser amado por nós infinitamente e que está no comando de tudo. E seguir o mestre e fazer a nossa parte e não deixar de trabalhar no serviço útil, porque nós temos dores, físicas ou morais, quaisquer que sejam elas. Para a gente encerrar, uma lição do Emmanuel, que está em O Livro da Esperança. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então, nós, cristãos, somos chamados a fazer a nossa parte. E o chamado não vem com uma carta registrada. O chamado vem a toda hora, a cada pessoa que cruza o caminho, a cada situação que a vida nos coloca. Porque são nessas coisas do dia a dia, nessas situações que vivenciamos, que o nosso exemplo de cristão, de amar ao próximo como a nós mesmos, deve-se se fazer valer. Então, essa é a mensagem do 24º capítulo, que as nossas atitudes mostrem para nós que a nossa fé não está escondida, que o cristianismo nos trouxe, o que o mestre nos trouxe e que Kardec tão bem decifrou, foi absorvido e é praticado. Que o mestre esteja conosco hoje e sempre.